Qual a expectativa da família salesiana e de todos os educadores salesianos de hoje? A pretensão de toda a família salesiana de hoje e de todos os que trabalham como e com os salesianos é de afirmar que o sistema preventivo de Dom Bosco ainda tem alguma coisa a dizer aos jovens e às jovens que se interrogam sobre sua formação e seu futuro. Isso requer previamente, como Dom Bosco, voltar a fazer da educação uma opção de vida. E voltar a ler em chave educativa a condição juvenil e o contexto sociocultural. E ainda, repensar de modo preventivo as formas e os âmbitos da ação educativa. Fazer da educação uma razão e uma opção de vida. Ontem como hoje, o sistema preventivo precisa de pessoas que façam da educação uma opção de vida. Que a educação se torne como o centro unificador da vida pessoal e o foco inspirador e dinâmico da ação, das funções e das responsabilidades pessoais. Mais exatamente, como afirmou o Papa João Paulo na carta Juvenum Patris, no centenário da morte de Dom Bosco, em 1988. A educação dos jovens precisa de comunidades que façam da educação integral dos jovens a obra por excelência, que congrega forças e energias, que vai em busca de colaborações e alianças, que procura apoios e ajudas, que leva a experimentar e inovar o de que se precisa e quanto se precisa, com base num projeto educativo forte, claro, aberto e flexível. Ler educativamente a atual condição juvenil. Uma segunda condição para atualizar o sistema preventivo é uma releitura em chave educativa do contexto da condição juvenil. Isso exige saber colher o que é viável nos acontecimentos vividos, descobrir no momento atual a perspectiva de futuro e nos processos a linha de tendência. Em concreto, significa captar, por exemplo, as novidades do momento histórico que se está vivendo, os novos problemas, os novos compromissos, as novas responsabilidades que apelam à consciência do cidadão e à fé dos crentes. Mais especificamente, quer dizer colher as necessidades históricas, as exigências, as aspirações e as expectativas frustradas que pedem para ser atendidas e não ulteriormente prejudicadas, seja em geral, seja em particular, na condição juvenil. A educação, por sua natureza, é uma atividade para o tempo futuro. Um segundo aspecto de uma leitura educativa provém do caráter promocional da atividade educativa. De fato, não é o novo ou possível em si e por si que deve ser perseguido, mas somente enquanto é espaço para a realização dos valores. As próprias necessidades dos jovens são consideradas como indicações, por mais indefinidas ou ambíguas que sejam, para um ser mais, um mais de vida, um mais de humanidade, uma qualidade de vida melhor de todos e de cada um. Uma vida boa e em plenitude é, em última análise, o fim último de toda a educação. Repensar de modo preventivo as formas e os âmbitos da ação educativa. Nós temos pré-condições pessoais para estar com os jovens hoje. Não se deve ter medo de renovar certas tradições educativas, de diálogo e de escuta das vozes provenientes do mundo juvenil, do jeito que ele é hoje, no bem e no mal, com as suas características próprias. Como também de manter-se na onda das aspirações e dos problemas que os jovens de hoje exprimem e propõem, a fim de estudá-las com seriedade e paixão, para buscar junto com eles a maneira de traduzir as ideias em termos operativos. Em muitos casos é preciso trabalhar nos níveis prévios, humanos, como fez Dom Bosco. Muitas vezes será preciso matar a fome, oferecer uma casa, proporcionar instrução, procurar um trabalho. Mais frequentemente, será preciso refazer a trama da personalidade e da existência,
ou das relações. Outras vezes, grande parte do trabalho pastoral e educativo consistirá em restituir a palavra a existências que estão no limite do mutismo interior, em ajudar a recuperar a própria interioridade, superando o desejo de fazer experiências, desejo entendido como total estranhamento de si e como consumo de objetos, pessoas, emoções, no breve desenrolar-se de um dia. Ou então consistirá em estimular e alargar a capacidade de visão e de juízo crítico, suscitando problemas e perguntas em busca de sentido, em mostrar possibilidades realistas de sentido, de espaço e de lugares onde se pode viver e realizar os significados entrevistos, educando para suportar o espaço entre o ideal e o real e passar gradativamente de um para o outro. Acolhida e intervenção educativa sob medida e à altura do jovem concreto. Hoje, mais do que nunca, é importante acolher as pessoas pelo que são e por aquilo que são, nominalmente. Isto é, com o seu nome e sobrenome e no seu particular momento vital, habituando-se a articular e calibrar as propostas e as intervenções segundo a medida da pessoa. Melhor, segundo a medida do jovem e da jovem e das suas situações particulares. Trata-se de buscar aquele raro equilíbrio entre propostas radicais de sentido e o respeito da dinâmica pessoal e coletiva que cabe a cada um alcançar. Quem nos convida a nos movermos nesta linha é o Evangelho e a praxis educativa de Dom Bosco, que tratou diversamente e segundo as exigências pessoais os jovens, que a si mesmo se sentiam amados de forma singular e própria de cada um. Nessa lógica, é urgente abrir espaços para a arte da flexibilidade com relação aos projetos e às estratégias educativas e pastorais. É importante considerar, talvez, soluções intermediárias, mais do que buscar a todo custo o ótimo, em prejuízo do bom. É fundamentalmente valorizar o encorajamento, a confiança, o sentido de proximidade e de compartilhamento, sem pretender queimar etapas e sem sobrecarregar psíquica e moralmente os jovens com pesos inúteis e insuportáveis, que nem mesmo nós adultos conseguimos carregar, e que podem dar a impressão de ser impossível viver o que se propôs. Encaminhar para o futuro, para o outro, para além, para mais. A atividade educativa tem a função de transmitir a cultura comunitária e adequar os jovens à realidade atual. A educação, porém, tem também a tarefa de decifrar o passado e cooperar para a criação do futuro. Com esta finalidade, será preciso saber ir além da superfície do real e alcançar aqueles níveis profundos da vida onde nascem as necessidades, desabrocham as aspirações, florescem os sonhos, onde se ultrapassam os limites do presente e se enfrenta a aventura da imprevisibilidade do futuro. Aprender a ver a realidade de outra forma e junto com os outros, também com aqueles que são diferentes de nós e dos grupos a que pertencemos, é o objetivo educativo para a educação no novo século. Superar a passividade e o fatalismo, buscar o bem comum, ir além daquele mote, todo mundo faz assim, ou sempre se fez assim, ou não há futuro. É a essas metas que é preciso tender para estar à altura dos tempos que vivemos. Como Dom Bosco sempre procurou fazer, lutando por um mundo melhor. Espírito de fé e vontade de buscar os meios adequados. É importante apontar grandes valores como objetivos da educação. Fazer bons projetos é útil, mas isso não basta. A cada educador se impõe o dever, ou melhor, a missão, de conjugar o espírito dos objetivos a alcançar com a vontade de buscar os meios adequados,
os instrumentos, os caminhos, as estratégias e os itinerários que colaborem validamente na aquisição de competências bem individuadas, que atestam um crescimento na liberdade e na responsabilidade pessoal. As intenções educativas perdem a sua força se faltarem as condições materiais, processuais, pessoais, estruturais para traduzi-la em prática. Como diz um provérbio, o inferno está pavimentado de boas intenções. Foi no esforço de conjugar ideais e prática educativa, gerando instituições, que Dom Bosco se apresentou à Igreja e ao mundo como grande educador. É o desafio para os educadores e as educadoras que pretendem seguir o sistema preventivo nos inícios do novo milênio. Obrigada a todos, a todas, pela escuta e por estarem dedicados a traduzir na prática, com um empenho novo e transformador, os ideais, os sonhos da grande família salesiana espalhada pelo mundo em comemoração aos 200 anos do nascimento do nosso grande e santo fundador Dom Bosco. Um abraço para cada um.